Pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Como eu falei, né, das estratégias que Deus tem me dado, eu já começo esse vídeo fazendo a oração. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco cada vida que vir aqui assistir esse vídeo, cada vida, Pai, com a intenção no coração de ser edificada, de ouvir testemunhos e palavras e experiências que vêm do Senhor, que o Senhor possa tocar profundamente, Pai, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, para que cada pessoa entenda conforme a Tua vontade e a necessidade de cada um. Pai, cada um, Deus, que é usado pelas trevas, que vier aqui nesse canal com olhar de peso, de maldição, de inveja, de crítica, Pai, toda cilada maligna enviada para esse canal, através da vida de pessoas, Deus, que seja repreendido no nome de Jesus e que aqui seja cumprida somente, Pai, a Tua vontade, o Teu propósito, através da minha vida como instrumento em Tuas mãos. Assim eu peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito extenso também, que eu tive várias experiências, né? Eu vou falar sobre idolatria. Idolatria, gente, a gente pensa assim, que idolatria é pegar uma imagem, é colocar uma imagem ali, é adorar aquela imagem, é fazer culto àquela imagem, e realmente, idolatria é isso. É cultuar outros deuses, fazer deles imagens, né? E cultuar. Isso é uma prática abominável aos olhos de Deus, né? Deus abomina essa prática, porque quem merece toda adoração é somente Deus, né? Hoje em dia nem a imagem de Deus para ficar adorando a gente tem. A gente sente a presença de Deus, mas nós não temos imagem de Deus para adorar. E Deus merece toda adoração, né? Toda honra e toda glória. Então, a idolatria é quando a gente idolatra uma imagem, um Deus, a gente faz culto, né, a esses deuses, a essas imagens. E a gente pensa que aquela imagem vai responder, vai apagar as nossas aflições. Então é algo abominável aos olhos de Deus, né? Isso está também nos 10 mandamentos. E, gente, só que eu entendi no decorrer da minha vida, há um tempo atrás, que não é só uma imagem de culto de algum deus qualquer, né? Algum deus aí que as pessoas seguem, que as pessoas idolatram, que as pessoas cultuam, que as pessoas fazem oferenda. Não é só isso que é idolatria. Idolatria é mais extenso do que a gente imagina. Idolatria é muito mais do que a gente possa pensar e imaginar. Por que eu falo isso, gente? Eu descobri que idolatria não é só imagem. Idolatria pode ser uma pessoa que nós idolatramos. Idolatria pode ser uma casa que nós idolatramos. Idolatria pode ser um carro que nós idolatramos. Idolatria pode ser nós mesmos quando nós nos idolatramos. Sabe? Talvez a gente tenha mania de idolatrar a nossa beleza, idolatrar o nosso cabelo, idolatrar o nosso corpo, idolatrar uma certa roupa, idolatrar um certo objeto e uma certa pessoa. Então Deus falou comigo, gente, sobre isso claramente. Quando nós idolatramos pessoas, coisas, objetos, situações, nós estamos ali criando um altar de adoração, de idolatria àquele ser, que seja uma pessoa, ou que seja um objeto, que seja uma casa, que seja bens materiais. É a mesma coisa do dinheiro. Se eu idolatrar o dinheiro, eu estou criando um altar e colocando o dinheiro no altar. Eu estou colocando esse dinheiro em primeiro lugar. Eu estou colocando esse dinheiro no lugar que era para ser de Deus. Eu deveria estar idolatrando a Deus, fazendo um altar de adoração a Deus, e eu estou fazendo um altar de idolatria para o dinheiro. Então, idolatria, gente, é tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração e a gente cria um altar para adorar, seja um objeto, seja uma pessoa. Então, com as experiências, gente, da minha vida, eu pude entender que hoje muitas pessoas pensam: eu sou crente, eu adoro a Deus, eu adoro somente a Jesus, somente Deus é o meu Deus. Porém, muitas pessoas dentro da igreja, pessoas crentes, estão idolatrando pessoas, estão idolatrando casamentos, estão idolatrando vidas financeiras, estão idolatrando o trabalho, estão idolatrando a si mesmo com excesso de vaidade. Então, como que Deus me deu esse entendimento, gente? Eu já tinha ouvido falar sobre isso, só que eu nunca me atentei que realmente isso estava acontecendo. Eu nunca me atentei que isso acontecia tanto, na verdade, né? E nunca me atentei de que eu também estava praticando isso. Por quê?
O nosso coração, gente, a gente tem que entregar ele somente nas mãos de Deus. Você pode ter os seus filhos, você pode ter o seu marido, você pode ter os seus bens, o seu trabalho, você pode se amar e deve se amar sim, em primeiro lugar. Porém, nós não devemos colocar nenhuma dessas pessoas antes de Deus. Toda vez que nós colocamos qualquer ser, qualquer objeto, qualquer situação acima de Deus, nós estamos criando uma idolatria àquele ser. Nós estamos criando um altar de adoração àquele ser. E depois que a gente entende isso, nós temos que quebrar esses altares e levantar um altar de adoração somente para Deus. Então eu custei um tempo para perceber isso, gente. Eu percebi isso antigamente, muito tempo, eu era uma pessoa muito apegada às coisas materiais. As coisas materiais, assim, por exemplo, eu comprei um armário, nossa, eu tinha que limpar o armário todo dia, eu não queria que ninguém arranhasse, eu comprava um móvel, eu queria cuidar, eu queria... É como se eu estivesse ali colocando aquele móvel até antes da minha família, porque se alguém fosse lá, sujasse, arranhasse, eu logo xingava. Então eu era apegada a coisas. Por que eu era apegada a coisas, gente? A minha infância foi muito sofrida, eu não tive nada na minha infância. Nós vivemos num tempo de miséria muito grande, uma miséria onde a gente às vezes não tinha nem o que comer. E eu falo isso aqui no testemunho de vida, né? Se vocês tiverem interesse em assistir, tem um testemunho que eu falo sobre como Deus me tirou da escuridão, eu conto o testemunho da minha vida. Eu conto como foi a minha infância. Então, gente, como eu tive falta de tudo na minha infância, e essa é uma prática que nós temos, às vezes até de forma inconsciente. Como eu não tive nada lá, quando Deus começou a me abençoar, que eu comecei a trabalhar, que eu casei, fui adquirir os meus móveis, a minha casa, eu me apeguei demais àquilo. Eu me apeguei às coisas materiais, eu me apeguei a móveis, eu me apeguei à minha casa, eu me apeguei às paredes, porque tudo que eu queria era ter minha casa, era ter as minhas coisas, era ter aquilo que eu não tive na minha infância. Então, muitas das vezes a gente tem essas práticas sem nem perceber, de forma inconsciente. Pela minha falta na minha infância, eu me apeguei demais quando eu tive a oportunidade de ter a minha casa, de ter o meu espaço, de ter os meus móveis. Então eu era uma pessoa assim que eu tinha que estar limpando o fogão toda hora, o meu chão tinha que estar brilhando, se alguém arranhasse, se alguém sujasse, se alguém quebrasse, eu já xingava. Então eu era muito apegada a coisas materiais. Doía, gente, no meu coração cada vez que arranhava um bem material. E não tem que ser assim, não tem que doer no nosso coração coisas materiais, sabe? Então, tudo aquilo que a gente coloca no lugar que era para ser de Deus na nossa vida, a gente está fazendo uma idolatria. A gente está criando um altar de adoração àquela ser ou aquele objeto. Então, eu não sabia, eu não tinha esse entendimento. Só que no passado, gente, eu tive uma experiência muito profunda. Até então, eu nem sabia, né, sobre idolatria a coisas, a pessoas. Mas naquela época eu era assim, eu era muito apegada a móveis. Eu comprava um móvel, eu tinha que ficar alisando ele, eu tinha que ficar limpando, como eu já expliquei pra vocês. Gente, aí teve um tempo, eu morei na minha primeira casa, que foi uma casa assim que eu fiquei muito alegre, muito feliz. Era uma casinha pequena, era uma casa só de 2 cômodos e um banheiro, onde muitas pessoas julgaram a nossa casa, falou que a nossa casa era num buraco, a nossa casa era só 2 cômodos. E eu toda feliz da vida, porque era a minha primeira casa, era a minha conquista junto com meu marido, que veio através do nosso suor, do nosso esforço. Então eu fiquei muito feliz, eu me apeguei muito àquela casa, eu me apeguei muito aos nossos móveis. Tudo eu lembrava de quando eu não tinha, quando eu era criança. E ali a gente viveu por um tempo, né? E teve um certo dia, gente, foi até quando a minha filha nasceu. Minha filha nasceu e ela ficou internada uma semana, né? Que ela nasceu prematura. Ela ficou internada uma semana. Quando ela veio pra casa, juntou eu, uns familiares, né? A gente fez um churrasco, né? Pra comemorar. Os padrinhos dela quis fazer esse churrasco, nós fizemos. E naquela noite do churrasco, eu tinha uma semana só que a minha filha tinha vindo para casa. E tinha pouco tempo que nós tínhamos construído 2 cômodos. Tava tudo com acabamento bonitinho, tudo novinho, tudo do jeitinho que eu queria. Então nossa casa tinha aumentado, né? A gente tinha aumentado a nossa casa, que antes era só 2 cômodos. Então ali tava acontecendo do jeitinho que eu queria, e eu cada vez mais apegada àquilo, sabe? E ali tudo bonitinho do jeito que eu queria, minha cozinha, meu quarto do jeito que eu queria. E ela nasceu, ficou uma semana internada. Depois ela veio para casa, ficou uma semana em casa. Quando deu no sábado, o pessoal que era padrinho e madrinha dela quis ir para minha casa para fazer um churrasco para comemorar. E comemoraram, gente. Naquela época choveu muito, era uma época de fim de ano.
onde teve uma das maiores chuvas aqui no meu bairro, foi naquela época, né? Foi em 2000, se não me engano, foi em 2011. E teve uma chuva muito grande. E naquele dia, de madrugada, o pessoal foi embora para casa deles. A Ana Júlia estava recém-nascida, todo mundo tinha dormido, né? Minha outra filha, meu marido tinha dormido. E a Ana Júlia ficou na minha cama. A minha cama, ela era debaixo de uma janela de vidro, toda de vidro. Então, como a Ana Júlia estava dormindo, ela era recém-nascida, lembrando que ela só tinha 15 dias, eu falei assim, minha cozinha era branquinha do jeito que eu queria, então tinha sujado muito, né? Porque tinha muita gente ali na hora do churrasco. Aí eu pensei, tá todo mundo dormindo, eu vou aproveitar e limpar essa cozinha, que depois eu sei que eu não vou ter tempo se a Ana Júlia acordar. Aquilo, gente, era quase 3 horas da manhã, a hora que o pessoal foi embora da minha casa. Só que ali tava chovendo, uma chuva que eu nunca tinha visto antes. E naquilo eu comecei a limpar a minha cozinha. Eu limpando a minha cozinha, gente, de repente eu ouvi um estrondo, um estouro assim, horripilante, que depois eu fiquei muito tempo com esse barulho na minha cabeça. Porque gera até um trauma, né? A gente tem até que orar, repreender para não gerar um trauma. Mas foi um estrondo muito grande, gente. Eu entendi que alguma coisa estava caindo, que alguma coisa estava desabando. Corri e fui pro quarto onde estava a Ana Júlia. E na janela, que era em cima da minha cama, ela estava toda vermelha. E ali eu entendi que todo o barranco que estava ao redor da minha casa tinha caído. E eu já peguei a Ana Júlia naquele desespero, e comecei a gritar, comecei a acordar meu marido, mostrar para ele o que tinha acontecido, pedi ele para olhar lá fora o que tinha acontecido, porque tinha caído o barranco, porque sujou tudo, gente. E Deus foi tão poderoso, tão maravilhoso, que não deu nenhuma trinca naquela janela, que era de vidro. Sabe essa janela de hoje, que é mais fraquinha, vidro fino? Era uma janela daquela, a janela em cima da minha cama. Se tivesse quebrado, aquela terra toda ia cair em cima da Ana Júlia, uma recém-nascida. Ela não ia sobreviver. Então Deus deu um grande livramento naquele dia. Então, na hora que eu olhei, que eu já tinha ouvido o estrondo, que eu olhei para aquela janela e ela ficou vermelha, toda coberta de terra vermelha. E ela não trincou e não quebrou. Eu só peguei a Ana Júlia, saí correndo, gritando meu marido, dali ele foi lá fora olhar e realmente tinha caído tudo. Então, gente, naquele dia, eu glorifiquei o nome de Deus, eu agradeci a Deus, porque, gente, eu saí daquela casa com tudo que eu tinha de mais valioso. Naquele dia, eu deixei para trás todo aquele apego que eu tinha com coisas materiais, sabe, com os móveis que eu ficava com medo de arranhar, de estragar, aquelas paredes daquela casa, que era uma casa que eu tanto almejei, que eu tanto suei, né, mais meu marido para conseguir. E eu entendi. Eu saí dali, gente, com o que eu tinha de mais valioso. Deus protegeu o que eu tinha de mais valioso, que era a minha família. E a Ana Júlia, ela poderia ter morrido naquele dia. Naquele dia, gente, a ficha caiu. Eu pensei comigo, Senhor, eu fui tão apegada a essa casa, eu fui tão apegada aos meus móveis, as minhas paredes que ficou do jeito que eu queria, ao meu piso que ficou do jeito que eu queria, Deus. Só que eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor tá me fazendo sair dessa casa com tudo que eu tenho de mais valioso. Então, graças a Deus, ninguém machucou, porém, a gente saiu daquela casa sem olhar para trás. A gente saiu daquela casa e deixou tudo para trás. E naquele dia eu entendi, gente, foi um aprendizado muito grande. Deus me fez acordar do tanto que eu estava apegada às coisas materiais, pela minha carência de não ter tido nada na minha infância. E ali, gente, eu saí, eu tive uma certeza muito grande no meu coração de que para ali eu não ia mais voltar. Naquilo meu marido chorou muito, ele não queria ter saído daquela casa, porque foi a nossa primeira casa. A gente suou muito para ter aquela casa, a gente suou para construir, para aumentar, né? Porque quando a gente foi ali morar ali, a nossa casa só tinha 2 cômodos. Eu passei toda a minha gravidez ali, eu passei momentos muito felizes, né? Então eu tinha muito apego por aquela casa. Mas quando aquilo aconteceu, gente, o meu apego foi na hora, saiu na hora. Ele sofreu um pouco mais, ele demorou um pouco mais para desapegar da casa. E ali, gente, eu não fiquei questionando, eu não perguntei para Deus por que aquilo aconteceu. Eu não fiquei murmurando, eu não fiquei reclamando, porque eu aprendi desde muito nova a não ficar murmurando. Eu aprendi desde nova que Deus tinha um propósito em tudo que Ele permitia acontecer. Vou esperar o barulho passar.
Então, gente, ele demorou um pouco mais para se conformar. Ele ficou chorando por muito tempo, ficou revoltado por muito tempo, depois ele foi entendendo. Eu não. Na hora que eu vi aquele barranco caiu todo naquela janela, que eu peguei minha filha, que eu saí, naquela hora minha ficha caiu. Então eu só agradeci a Deus por sair dali com a minha família viva. Eu falei, Deus, eu tô saindo daqui com tudo que eu tenho de mais valioso. O resto que fique para trás. Que essa casa fique para trás, que os móveis fiquem para trás. E naquilo, gente, eu não quis nem voltar naquela casa. Eu não queria voltar. Lógico que eu voltei, porque eu tive que voltar para arrumar algumas coisas. Mas a minha intenção não era nem voltar mais. Então, dali, nós saímos, né? Eu liguei para minha irmã, desesperada. Minha irmã, meu cunhado subiu, buscou a gente. E nós fomos para casa da minha irmã. Nós ficamos ali na casa da minha irmã por muito tempo, né? Por uns 2, quase 3 meses. A gente ficou ali, ela acolheu a gente na casa dela. A sogra, o sogro dela foi como se fosse pai e mãe da gente. Aceitou a gente na casa deles, né? Eu com uma filha maior, uma filha de 11 anos e com a outra recém-nascida. Continuação do vídeo, gente. Que eu ouvi um barulho, eu parei o vídeo. Então dali, gente, a gente saiu, foi pra casa da minha irmã, pra casa dos sogros dela, né? E ali a gente ficou. Ficamos ali até resolver a nossa situação. Eu já tinha certeza que para aquela casa eu não voltava mais, devido ao susto que eu passei. Eu entendi que aquilo não era da vontade de Deus que a gente voltasse, né? Mas eu não fiquei questionando, perguntando para Deus o porquê que aquilo aconteceu. E dali a gente passou por uma batalha também, né? Porque nós tivemos que ficar na casa, né, da minha irmã. A gente sabe que quem é acostumado a ter a própria casa, gente, é muito difícil ficar na casa de outra pessoa. Mesmo que a pessoa te trate bem, como a gente foi tratada, e eu agradeço, sou muito grata, né, à família do meu cunhado. Mas ali nós ficamos, né, até resolver o que ia ser feito. Teve defesa civil, disse que a casa ficou em estado de alerta, né, que a gente não deveria voltar. E foi feito tudo que tinha que ter sido feito ali, né, pela prefeitura, pela defesa civil. Ali depois da casa da minha irmã nós arrumamos uma casa de aluguel, fomos morar de aluguel. E ali nós começamos a batalha para conseguir de novo a nossa casa. Nós começamos a trabalhar, batalhar para conquistar a nossa casa. Então, assim, daqui pra frente não vou falar muito porque não tem muito a ver com o tema do vídeo, mas eu posso estender esse propósito, esse testemunho depois em outro vídeo. Mas o que eu quero dizer pra vocês com isso, gente? O meu apego pelas coisas materiais. Naquele dia que isso aconteceu, eu entendi que hoje eu entendo que eu estava idolatrando a minha casa. Eu estava idolatrando os meus móveis. Eu estava idolatrando aquelas paredes. Por isso que eu digo para vocês, existe idolatria a pessoas e a coisas, a objetos e a situações. Só que até aquele momento eu não entendia que se tratava de uma idolatria. Hoje eu entendo que era uma idolatria, mas Deus teve misericórdia, eu entendi e aprendi a lição. De lá pra cá, gente, eu sou uma pessoa que eu não sou apegada a coisas. Eu não sou pessoa que eu fico... Lógico, eu gosto das minhas coisas limpas no lugar, mas eu não fico mais com aquela dor no coração se alguma coisa estraga, se alguma coisa arranha. Eu não sou apegada a isso, gente. Se eu tiver que desfazer de um móvel que eu não tô usando mais, eu tiro o móvel, eu dou pra quem tá precisando, sem cobrar, sem vender. Eu não sou mais apegada a isso. Isso foi um aprendizado muito grande pra mim. Então, gente, isso é pra vocês entenderem que existe idolatria. Eu estava idolatrando a minha casa. E depois de um certo tempo, né, foi o que me deu certeza sobre idolatria na minha vida. Eu tive 2 abortos e eu queria muito a gravidez da minha primeira filha, né, como eu contei no meu testemunho, eu engravidei muito cedo. Então eu quase não consegui aproveitar aquele tempo de gravidez, né, aquela fase gostosa e tudo, era muito conturbado, eu era uma adolescente. Então eu quis muito engravidar de novo, né, então eu tive 2 abortos antes de ter a Ana Júlia. Quando eu tive a Ana Júlia, o meu medo de perder ela era constante, porque eu já tinha tido 2 abortos. Então, gente, eu me apeguei tanto ali àquela gravidez, eu me apeguei tanto àquela criança. Eu me apeguei tanto a ela, que eu ficava com medo de perder, de qualquer coisa que eu sentia, eu achava que eu ia ter um outro aborto. Então, eu me apeguei demais a ela. Naquela época, era uma época também que eu não tinha ainda voltado para a igreja, eu não tinha tanto entendimento, né, como eu tenho hoje. E eu lembro também que era uma época em que eu ouvia muito uma certa rádio uma rádio de um padre, né, vamos dizer assim, eu ouvia muita rádio sobre um padre e começava a fazer aquelas orações, né, que ele falava sobre Maria, sobre isso e sobre aquilo, e nós sabemos que isso é uma idolatria. Existe a imagem da Maria
onde as pessoas cultuam. Então isso é uma idolatria. Só que naquela época eu estava afastada da igreja, eu comecei a ter essa prática de ficar rezando, repetindo aquilo tudo que o padre falava. Que coloque nas mãos da mãe de Deus, a mãe de Deus que vai resolver, a mãe de Deus que responde, sendo que a gente sabe que Maria foi uma mulher virtuosa, abençoada, bendita entre as mulheres. Ela foi mãe do nosso Rei Jesus, mas Maria não foi santa. Maria, ela foi uma mulher comum como nós, ela pecou como nós. Ela não é qualquer mulher, ela foi mãe de Jesus, porém ela não foi santa para ser adorada. Ela não tem que ser mais adorada do que o filho dela, que é o rei. Então essa prática está errada. Então nesse tempo de ignorância eu tive um pouco dessa prática. Eu fiquei muito apegada àquelas orações, aquelas rezas ali daquele padre, daquela rádio ali daquele padre. E eu não percebi que eu estava cometendo uma idolatria também, né? Só que o meu apego pela minha filha foi muito grande mesmo. Sabe aquele desespero? Parece que você coloca toda a sua força, todo o seu amor só naquele ser, só naquela pessoa. Então muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas colocam tudo isso, toda adoração em um marido, em um filho, em uma mãe, em um namorado. Então nós temos a mania de idolatrar pessoas também. E a gente precisa vigiar isso. Então uma certa situação que aconteceu com a minha filha, que depois eu vou relatar em outro vídeo, né? Aconteceu uma certa situação com a minha filha. E eu sempre tinha uma sensação de uma tristeza muito grande, querendo voltar atrás naquela época que ela era criança. Eu sonhava com ela sendo criança, eu pedia a Deus para voltar atrás, para me poder aproveitar mais daquele tempo dela, de quando ela era criança, quando ela era neném. Para vocês verem o nível de apego, de adoração que eu tinha feito para minha filha. Porque é natural um filho crescer. Então eu senti uma tristeza por minha filha ter crescido. Porque eu queria voltar atrás para viver de novo aquela fase de bebê. Aquela fase gostosa, né? De bebê e de tudo. Então eu ficava com aquele sentimento remoendo no meu coração, com aquela saudade que doía de quando ela era neném. E eu ficava, gente, isso não é normal. É normal a gente querer ver nossos filhos crescendo, né? Eu tinha aquele apego por ela, como se eu não quisesse que ela saísse de perto de mim. E ali, gente, eu fui entendendo. Aconteceu uma situação com ela, em que eu fui orar, fui repreender, fui entender o que estava acontecendo. E aí Deus me revelou que eu estava adorando a minha própria filha. Eu estava idolatrando a minha própria filha. Por isso que Deus permitiu certa situação acontecer, para me acordar. E ali eu fui lembrando daquela dor que eu sentia, que eu sonhava, pedia a Deus para voltar atrás, para me viver de novo aquele tempo de quando ela era criança. Porque aquele apego era muito grande por ela e parecia que era só ela que existia, já não existia mais ninguém, já não existia nem marido, já não existia outra filha, já não existia mãe. Para vocês verem o nível de idolatria que eu estava fazendo com a minha própria filha. Eu vejo muitas mães fazendo isso. Eu vejo mães colocando filhos em altar, fazendo muito mais. É lógico, a gente tem que fazer o melhor para os nossos filhos, gente, só que eles não têm que estar no lugar de Deus. Toda pessoa que você colocar, que se adorar mais do que a Deus, você está fazendo uma idolatria. Você está criando um altar de adoração para aquela pessoa. Então eu estava adorando a minha própria filha, eu estava idolatrando a minha própria filha. Eu criei um altar de adoração para a minha própria filha, por isso que eu sofria, porque eu lembrava do passado e eu queria voltar no passado. Eu queria voltar naquela época que ela era criancinha, aquela época gostosa de bebê, da gravidez. Eu queria. Então, talvez tenha sido o meu medo de novo em perder, de novo em ter um aborto, de novo em passar sofrimento, né? Até porque ela também nasceu prematura, como a primeira também nasceu. Talvez isso tenha gerado em mim esse apego exagerado. Então isso é pra gente entender, gente, que certos apegos exagerados não são normais. É idolatria, é adoração. Você tem que amar seu filho, você tem que amar seu marido, você tem que amar sua irmã, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu conhecido, mas você não pode adorar pessoas. Você não pode, sabe, colocar todo o seu coração na mão de pessoas, porque senão você está adorando e idolatrando. Então, gente, depois de um certo acontecimento com a minha filha, que eu fui orar e Deus me deu um entendimento de que eu estava idolatrando a minha filha. Até um certo sonho que eu tive de uma mulher dentro do quarto dela, tomando conta dela. E que eu orava e repreendia e mandava bater em retirada no nome de Jesus. Eu entendi que aquele espírito estava ali porque eu me deixei. Aquele espírito estava perto da minha filha por causa da adoração que eu criei e a idolatria que eu criei na vida dela desde a minha gravidez. Desde a época também que eu fazia aquelas rezas para aquela imagem lá de Nossa Senhora.
Então aquele espírito, ele tomou lugar na vida da minha filha a partir daquele momento. E eu tive, gente, que fazer uma oração para desfazer esse altar que eu tinha criado, esse altar de adoração que eu criei para minha própria filha. Foi aí que eu fui entender o que estava acontecendo, que eu fui ler testemunhos de pessoas falando sobre idolatria, né? Sobre altares que a gente levanta sem perceber na nossa vida, porque eu não achava que isso existia. E aí eu lembrei também que naquela época da minha casa, eu idolatrava a minha casa. Eu idolatrava os meus móveis. E Deus me deu uma direção ali, um aprendizado, só que eu continuei praticando. E hoje, gente, eu tomo muito cuidado, eu não coloco pessoas antes de Deus. A gente não coloca o nosso coração totalmente na mão de pessoas. Você pode amar meu marido, mas você não tem que morrer pelo seu marido. Você não tem que entregar o seu coração de forma que você idolatre seu marido. Você não pode idolatrar o seu casamento. Você não pode colocar o seu casamento em primeiro lugar do que Deus. Então, qualquer coisa que você colocar em primeiro lugar do que Deus, você está idolatrando. Então, Deus me deu esse entendimento. E quando nós criamos altares de adoração, de idolatria na nossa vida, de pessoas, de objetos, de dinheiro, né? Tem pessoas que idolatram a própria vida. Tem pessoas que se idolatram. A pessoa tem um ego tão grande, a pessoa se coloca tão lá em cima, tem uma vaidade extrema, gente, que ela começa a se adorar. Ela se coloca no altar. Já viu aquelas pessoas que se acham melhor do que todo mundo? Que só elas prestam, que só elas são boas, que ela é mais bonita, que ela é mais isso e mais aquilo? Aquelas pessoas, elas se colocaram no lugar de idolatria. Elas idolatram a elas mesmas. Elas fizeram um altar para elas mesmas. Então, quem merece estar no altar da nossa vida é Deus, é Jesus Cristo. Todo altar que a gente criou, a gente precisa remover, a gente precisa quebrar, a gente precisa levantar o altar somente para Deus, que merece toda adoração. Então Deus me deu esse aprendizado, gente, muito grande. Ele me mostrou que eu estava idolatrando a minha filha. E depois disso eu comecei a reparar na minha vida o que mais que eu estava idolatrando. Sabe, às vezes a gente idolatra o nosso rosto, o nosso cabelo, o nosso corpo. A gente idolatra às vezes a vaidade. Sabe, a gente idolatra isso, idolatra aquilo. Então depois disso, gente, eu repreendi. Eu fiz uma oração para quebrar esse altar de adoração que eu mesma criei, esse altar de idolatria. Pedi a Deus perdão e falei com Deus que eu levanto o altar para Ele na minha vida, porque somente Ele merece toda adoração. E observei, e tenho observado na minha vida o que mais que eu tenha feito isso, sabe? O que mais eu tenho adorado, o que mais eu tenho idolatrado. Porque é um pecado, gente, de idolatria, que ele gera também uma destruição muito grande na nossa vida. Isso impede Deus de agir, de abrir a porta, de falar com a gente. Então a gente precisa entender o que a gente tem idolatrado. De repente você coloca o seu casamento em primeiro lugar até mesmo do que você. Você se mata por causa do seu casamento, você se mata por causa dos seus filhos, você se mata por causa do seu pai e de sua mãe, você se mata por causa da sua casa, por causa do seu carro, por causa do seu trabalho, por causa da sua vida financeira. Não é assim, sabe? Você coloca tudo isso em primeiro lugar antes de Deus e até antes de você. Primeiro é Deus, gente, depois somos nós, sem causar uma idolatria a nós mesmas, né? E depois é as outras pessoas ao nosso redor. Então não coloque em primeiro lugar pessoas, não coloque em primeiro lugar o seu casamento, não coloque em primeiro lugar o seu trabalho, não coloque em primeiro lugar a sua vida profissional, sua vida financeira. Porque tudo que você coloca em primeiro lugar, você está criando um altar de adoração. Você está criando uma prática de idolatria que é abominável a Deus. Então nós precisamos acordar, porque muitas das vezes a gente fala, nossa, eu sou crente, eu não tenho imagem nenhuma na minha casa, eu não adoro imagem de Maria para mim não tem adoração. Você pensa que você não é idólatra, que você não tem a prática de idolatrar, mas você pode estar idolatrando uma pessoa, você pode estar idolatrando um bem, um objeto, uma casa. Então abra os seus olhos, peça a Deus para te mostrar onde você tem idolatrado, porque é um pecado também que trava muito a vida da gente. Isso foi um aprendizado muito grande que Deus me deu, foi experiências muito grandes que Deus me deu. Eu também busquei testemunho de pessoas que já passaram, né, pela mesma situação, pessoas que têm também essa revelação de Deus, esse entendimento, e eu pude entender que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente adora demais, com tudo que a gente ama demais, com tudo que a gente exalta demais, com tudo que a gente adora demais. Não exalte pessoas, não adore pessoas, a gente tem que amar o próximo, como a nós mesmos, né, como nossos irmãos em Cristo, mas não tem que amar as pessoas mais do que a Cristo, sabe? Então vamos buscar entendimento sobre isso. Eu acho que eu comecei um tema do vídeo e fui totalmente para outro lado, né? Mas eu creio que tudo que eu falei aqui foi de acordo com a vontade, a direção de Deus.
né? Aproveitei e contei também testemunhos sobre a minha casa. Depois eu vou contar esses testemunhos mais aprofundados, com mais detalhes, né? Porque Deus é maravilhoso, Ele sempre tem maravilhas para fazer na nossa vida. Eu tenho muito o que contar, mas eu quero muito abrir o olho de vocês sobre a idolatria. Nós adoramos e idolatramos muitas pessoas, sabe? Nós não podemos colocar o nosso casamento antes de Deus. Ah, se o meu casamento acabar, eu vou morrer. Ah, se a minha filha sair de casa, eu vou morrer. Ah, se o meu trabalho acabar, eu vou morrer. Ah, se eu perder isso, eu vou morrer. Não, gente, não. Nós não temos que colocar nada disso. Vamos nos desprender das coisas materiais e às vezes até de pessoas. A gente tem que amar, você tem que amar seu filho, tem que amar seu marido, gente, mas a adoração que merece é somente a Deus. Somente Deus merece adoração. Então, abra o seu olho referente à idolatria. Perceba se na sua vida você não está tendo essa prática. Perceba se o seu coração não está na mão de pessoas, em lugares, em objetos, em situações, porque o seu coração ele precisa estar somente na mão de Deus. E levante um altar de adoração a Deus. E como você vai fazer isso, gente? Um altar de adoração a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, porque aí sim ele vai ter o lugar que é dele. Ele vai ter um lugar de adoração, ele vai ter um altar na sua vida. Adore a Deus, louve a Deus, ore a Deus, peça direção a Deus, exalte, glorifique a Deus, porque Ele que merece toda a honra e toda a glória. Coloque Ele em primeiro lugar, que todas as outras coisas na sua vida vão ser acrescentadas. Eu não estou dizendo que você não tem que amar a sua família, mas não tem que deixar, não tem que idolatrar, não tem que adorar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque quando ele estiver em primeiro lugar na sua vida, ele vai te dar estratégias para resolver o problema que você tem no seu casamento, o problema que você tem com os filhos, o problema que você tem na sua vida financeira. Ele vai te dar estratégias. Então perceba se você tem criado altares de adoração a coisas, a pessoas e a situações. E quebre esse altar, faça uma oração quebrando esse altar, pedindo perdão a Deus e levante somente um altar de adoração a Deus, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Muito obrigada, gente, por ter ficado até aqui. Se vocês têm experiência, né, sobre esse assunto, ou se não entende, ou se tem dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você tem também algo a compartilhar sobre isso. Se o vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos e familiares. E não deixe de curtir o vídeo, tá? Até o próximo vídeo.